Salve rapaziada, aqui quem fala é o Knight e vim trazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu acho que tô com a voz um pouco cansada, porque sinceramente essa é a quarta vez que eu gravo esse vídeo. Tô gravando esse vídeo há vários dias, né, e hoje estourei aí, mas eu vou tentar aqui trazer por causa que deu problema no áudio. Eu não sei se o áudio desse vídeo aqui vai ficar bom, mas eu já cansei de gravar várias e várias versões desse vídeo, então essa aqui é a última versão que eu vou tentar gravar para vocês, né? E se o áudio estiver ruim, me perdoem, eu não sei porque tá dando esse problema, mas vamos lá. Então, o que importa é que é o scaling dos Shanks, né? Esse vídeo aqui, ele vai ser bem semelhante ao vídeo do Kaido, onde eu vou trazer os pontos mais essenciais e refutar também alguns pontos, né, que as pessoas colocam dos Shanks. Vai ser um vídeo muito longo, eu acho que é acima de 35 minutos, mas vamos lá. Primeiro de tudo, vamos refutar aqui um ponto que os fãs do Shanks tanto falam, que é supostamente ele ter o Haki do Rei mais forte. O motivo, né, foi ele ter paralisado o Aramaki e alguns, entre aspas, mais feitos que ele conseguiu no arco de Wano. Bem, as pessoas que falar que por ele ter paralisado o Aramaki, isso aqui foi um grande feito, só que no caso não, isso aqui não foi necessariamente um grande feito do Shanks, isso porque o próprio Ruivo, ele já foi incapaz de conseguir afetar tanto o Marco, tanto o Josu, lá no capítulo 434. Então, isso daqui fala mais sobre o Aramaki do que sobre o Haki do Rei dos Shanks, né? Porque, como eu mostrei para vocês, enquanto o Aramaki foi paralisado pelo Haki dos Shanks, a gente tem Marco e o Josu, dois comandantes do Barba Branca, saindo ilesos, né, do Haki dos Shanks, como se nada tivesse acontecido. Então, no caso, Marco e Josu saíram de boa, enquanto Aramaki não. Então, esse feito aqui do Aramaki não chega a ser nenhum feito realmente relevante. Outra coisa que as pessoas tentam usar para bufar o Shanks é o fato que o Haki dele é tão forte, né, que chegou até a afetar o navio do Barba Branca, né. As pessoas tentam dizer que nessa ceninha aqui, ó, que o deck do Barba Branca trinca, isso seria porque o Haki do Shanks é excepcionalmente forte e absurdo. Só que no caso não, por causa que personagens que têm também maestria ou um bom uso do Haki do Rei já fizeram feitos muito maiores, né? Por exemplo, quando o Luffy desperta no Gear 5, né, a sua liberação de Haki causa explosões em toda a ilha de Onigashima, né? Vocês podem ver, o Luffy libera o Haki dele e acontece explosões assim em tudo que é lugar. E isso até surpreende o Kaido, né? Que, como eu já mostrei, o Shanks ele nem fez nada com o Marco e o Josu. E o feito de trincar o navio do Barba Branca não se compara ao feito de fazer explosões onde o seu Haki passa, né? Então, só o Luffy, aqui despertando o Gear 5, já tem um feito bem melhor do que o do Shanks. Outro exemplo é a própria Big Mom, né? Quando a Big Mom começa a dar um berro com o seu Haki do Rei, ela coloca, por exemplo, o Katakuri, que é um comandante de Yonkou muito forte, e o próprio Luffy, da época de Holy Cake, para, tipo, meio que serem afetados um pouco com o Haki do Rei dela. E esse feito aqui também é muito absurdo da Big Mom, porque ela consegue destruir mísseis, né? E diferente do Shanks, que só trincou de leve o navio do Barba Branca, a Big Mom chega ao ponto de destruir mísseis que foram feitos, né, para matá-la, com o auxílio do Caesar Claw. Então, tipo, isso aqui é um feito absurdo e muito maior do que o do Shanks, né, que não fez nada com Marco e Josu e só trincou o navio do Barba Branca. E como eu falei, paralisar o Aramaki nem soa como um grande feito, né, como eu já expliquei no vídeo. Outro personagem, por exemplo, também é o Arthur. Lá em Egghead, né, quando ele dá um grito pro Haki do Rei, além de fazer Dory, Frog e Luffy ficarem com a postura mais defensiva,
quando ele fez esse grito de Haki do Rei, o grito foi tão intenso que estava afetando a ilha de Egghead inteira, né? Vocês percebem a ilha ondulando e até os marinheiros que estavam afastados, eles estavam ali sofrendo ainda com esse Haki do Rei que estava vazando por toda a ilha. Então, a gente vê que dentro do mangá de One Piece, nós temos personagens com feitos bem melhores e mais fortes de Haki do Rei do que o próprio Shanks. E não é porque ele não tenha uma fruta ou uma habilidade extra que necessariamente ele vai ter o Haki mais forte, né? Como eu mostrei para vocês, o Haki do Rei do Shanks não se demonstrou ser grande coisa, porque, por exemplo, entre não fazer nada com o Marco e o Josu e, sei lá, assustar o Kaido ou fazer o Luffy e os dois gigantes mais fortes da obra até então ter que se defender, eu ficaria com esses dois feitos, né, que eu acabei de falar, ao invés de não fazer nada com o Marco e o Josu. Enfim, já tendo dito isso, não, o Shanks não tem o Haki do Rei mais poderoso da obra, né? O segundo ponto que eu queria comentar com vocês é o ponto do Shanks ele ser um espadachim ou não. Porque muitos fãs do Shanks tentam argumentar, né, que ele não seja um espadachim. Só que eu vou mostrar provas que colocam o Shanks como espadachim. Bem, a primeira prova que coloca o Shanks como espadachim é literalmente a definição do que é um espadachim, né, que obviamente é uma pessoa que luta com espada. O Shanks, a todo momento que ele aparece no mangá, quando ele vai lutar, desde quando ele era criança, ele sempre aparece com a sua grifão, né, a sua espada na mão. Vocês podem pegar todos esses painéis onde o Shanks ele é apresentado lutando ou entrando em batalha, ele sempre aparece utilizando a grifão. A grifão sempre é colocada como um elemento de destaque com o Shanks. E isso já daria uma característica para o Shanks, né, de espadachim. E eu sei que vai vir gente falando, mas não é porque ele usa uma espada como estilo principal que ele vai ser um espadachim. Nós temos exemplos dentro da obra que provam o contrário. Só que aqui tem um problema, rapaziada. Percebam que a todo momento que o Shanks ele usa uma espada, ele usa a espada para lutar. A gente não tem nenhuma base que afirme que o Shanks ele usa outros métodos de luta, né? Que é o que eu quis dizer nesse exemplo. Porque é o seguinte, toda vez que o Shanks vai lutar, ele usa a grifão. Aí, por exemplo, a gente tem a Big Mom. A gente sabe que a Big Mom também usa uma espada para lutar. Mas isso iria caracterizar ela como uma espadachim? E é óbvio que não. Porque a Big Mom ela não se prende em utilizar a espada. A gente vê ela desferindo socos, a gente vê ela utilizando os seus homes, ou seja, diferente do Shanks, que a todo momento apenas usa a sua espada, a Big Mom usa a espada, mas também não se limita só a utilizar espada. E isso aqui é muito importante, até porque sempre quando o Shanks vai lutar, ele luta com a espada. Percebam todas as cenas até o momento mais atual do mangá, beleza? Até agora no mangá, o Shanks sempre lutou com a espada. E a gente sabe que nós temos declarações diretas que colocam o Shanks como espadachim. E só um adendo, todas as traduções de cada kanji, eu vou deixar a tradução aqui na descrição do vídeo, beleza? Bem, a gente tem essa escada aqui, que cita o Shanks como um mestre espadachim habilidoso com a espada, né? Dizendo que ele tinha dominância na mão dele canhota, mas ele acabou perdendo, por causa que basicamente devoraram o braço dele, né? E, bem, ele tinha essa dominância, ele tinha uma habilidade com a espada. Nós temos o volume 4 Billion do filme Red, que coloca o Shanks como mestre espadachim. E eu fiz a tradução dos kanjis, vou deixar na descrição, como eu falei. Colocam ele como mestre espadachim. Nós temos essa scan do Databook Red, não é do filme Red, o Databook Red, bem antiguinho até, mas que colocam o Shanks como espadachim nessa parte daqui, ó, que fala que ele duelou com o Mihawk para o título.
e também nessa outra parte daqui, que cita ele como um ótimo espadachim, né? O rival do Mihawk e tudo e tal. A gente também tem essa outra scan da Magazine, que foi dedicada aos rivais da obra, né? Que coloca o Shanks e Mihawk como rivais diretos. Então, se o Shanks rivaliza com o melhor espadachim do mundo, é porque, obviamente, ele é uma força oposta, né? Alguém de polo oposto. O espadachim que rivaliza com o melhor do mundo. Então, sim, o Shanks, por sua vez, ele é um espadachim. Temos várias declarações e até no conceito do que é o espadachim, ele acaba se encaixando perfeitamente. Agora, só um ponto extra nesse tópico do Shanks ser ou não ser o espadachim é se ele é ou não inferior ao Mihawk, né? E muitos fãs do Shanks sempre se doeram quando a gente fala, né, que o Mihawk é superior ao Shanks. E bem, temos a declaração da própria Magazine, que coloca os dois como rivais e cita, né, que o Mihawk é o melhor espadachim do mundo, já colocando ele acima do Shanks. Nós temos o próprio Vivricard, uma mídia revisada pelo próprio Oda, que coloca o Mihawk como o espadachim número 1, tanto em nome quanto em realidade, e que ele espera alguém capaz de superar o Shanks, ou seja, o Mihawk ele próprio já é declarado como mais forte do que o Shanks, e espera alguém mais forte do que o Shanks para poder duelarem. Dentro do mangá, o Mihawk demonstrou desdém a ter uma luta contra o Shanks, porque quando o Shanks perdeu seu braço, ele não via mais o Ruivo como um rival à altura, já demonstrando aí superioridade a princípio, né? Já que o Mihawk sempre esperou alguém tão forte quanto o Shanks para ele conseguir se entreter. E também a gente tem o próprio Databook Green de One Piece, uma mídia revisada pelo próprio Oda. Essa parte que fala, né, que o Oda revisou completamente, que coloca o Mihawk como o homem mais forte do mundo pós Marineford. Então, a princípio, né, sim, o Shanks é um espadachim, e a gente tem diversas mídias, desde a Magazine, desde Vivricard, desde o próprio mangá, desde o Databook Green revisado pelo Oda, que colocam o Mihawk como superior ao Shanks. Tradução dos kanjis na descrição, só lembrando. E enfim, tendo dito isso, Shanks é um espadachim e Mihawk é mais forte do que o Shanks, beleza? Até porque os próprios Olhos de Falcão, como eu falei, tem diversas declarações, como a princípio essa declaração aqui, que diz que, mesmo com um braço, ele tem as melhores habilidades com espada no mundo, né? Ou melhor, tem outra tradução também, que diz que, mesmo com uma espada, as suas habilidades ainda são as melhores do mundo. Tem essas duas traduções, né? Tipo, quando você for pegar os kanjis para analisar, pode dar uma dessas duas, fica aí na base da interpretação de cada kanji e do melhor da frase, né? Mas a princípio, aqui também fala que, como eu estou falando, com um braço, basicamente, o Mihawk, ele é superior ao Shanks, né? Tipo, ele tem ainda as melhores habilidades, é o espadachim ali mais forte do mundo a princípio. Então, sim, Shanks, o espadachim, e o Mihawk é mais forte. Outro ponto agora, né, partindo para outro tópico do vídeo, é um tópico bem chato, na minha opinião, que os fãs do Shanks tentam empurrar, que seria, né, o Shanks ser mais forte do que o Kaido. Eu vou explicar isso aqui bem rápido, até porque eu acho que, bem, nem deveria ser um debate. Só que vamos lá. Será que o Ruivo é mais forte do que o Kaido? Bem, o único ponto, né, que eu consigo ver que as pessoas tentam dizer que o Shanks é superior ao Kaido, né, é porque ele deu o one shot no Kid. Pelo menos é um dos argumentos que eu mais ando vendo recentemente, né, que as pessoas tentam colocar o Shanks como acima, tirando o argumento também que o Kaido fala, né, que o Shanks é um dos poucos capazes de lutar contra ele. Só que vamos acabar distorcendo os fatos e voltar para a realidade. Primeiro, dar um shot no Kid é um feito que o próprio Kaido teria. O Shanks pegou o Kid de guarda aberta. E sim,
O Kid estava de guarda aberta, até porque o Kid só viu o Shanks chegar no último momento, ou seja, o Shanks deu os Speed Blitz, o Kid não estava esperando o golpe, e você até percebe pela reação do Kid que ele estava suando e recebe esse golpe ali de guarda aberta, né, de peito aberto. Tanto que ele nem se defende, ele só toma o golpe e já era. E já começa por aí. E o Kaido, sinceramente, já faria um feito bem semelhante, e vocês vão ver sobre isso, ok? Então, o Kid ter dado... Não, Kid não. O Shanks ter dado um one shot no Kid de guarda aberta, né, também fica muito fácil. Se bem que é algo, né, que qualquer imperador faria. E como eu falei, vocês vão entender. Segundo, o Kaido, ele coloca o Shanks no grupo de poucas pessoas capazes de lutar com ele. Não dos poucos capazes de derrotá-lo. O Shanks é dito como capaz de lutar, beleza? Capaz de lutar, não capaz de derrotar, beleza? E eu já vou aqui acabando com um argumento que as pessoas usam para bufar o Shanks, que foi no caso ele ter parado o Kaido de ir para Marineford. E as pessoas tentam utilizar isso para dizer que o Shanks é mais forte que o Kaido. Só que isso aqui é mentira, beleza? A gente sabe, por palavras do próprio Kaido, que o único homem capaz de derrotá-lo seria Joy Boy. Joy Boy seria o único ser, né, que poderia surgir e derrotar a criatura. É verdade que Shanks e Kaido lutaram, só que o Shanks não derrotou o Kaido. Porque caso o Shanks tivesse derrotado o Kaido, o Shanks seria Joy Boy, coisa que ele não é. Até no arco de Wano, durante a luta contra o Luffy, fica a mostra que o Kaido estava procurando Joy Boy. O Kaido estava procurando ser derrotado, né? Ele olha pro Luffy e diz: você não pode ser Joy Boy ainda, lá no capítulo 1114. Então, caso o Shanks tivesse derrotado o Kaido, o Shanks seria Joy Boy. Só que ele não é, entenderam? Até porque quem derrotou o Kaido foi o Luffy, não o Shanks. E eu sei que vai vir gente falando: ah, mas o Shanks foi reconhecido como um dos poucos capazes de lutar com o Kaido. Logo, ele é muito forte. Só que o que as pessoas esquecem é que o próprio Kaido admite que fazem décadas que ele não luta a sério, né? O próprio Kaido fala isso durante a luta contra o Luffy. Ou seja, o Shanks não derrotou o Kaido, porque senão ele seria Joy Boy, e sequer fez o Kaido lutar a sério, né? Até porque o próprio Kaido, ele fala que ele não lembra a última vez que ele lutou a sério, né? No 1 contra 1. Aqui vocês conseguem ver o próprio personagem falando isso. Ou seja, Shanks não derrotou ele e nem sequer conseguiu fazer o Kaido lutar a sério. É literalmente dados da obra contra a opinião de fã, né? Porque tem muita gente que diz que o Shanks solo o Kaido, quando na prática o mangá mostra o contrário, né? O mangá mostra completamente o contrário. E agora eu vou mostrar para vocês como o mangá de fato mostra que o Shanks não é nível Kaido. E vamos lá, né? A primeira prova que eu vim para mostrar para vocês é o próprio Aramaki. Sim, o Aramaki. O Aramaki ele cita o seguinte, isso aqui é muito importante, beleza? Ele diz que se o Kaido estivesse em Wano ainda, ele não teria ido lá para início de conversa. E percebam que ele cita o Kaido. Ele não diz os Piratas das Feras, a aliança de Kaido e Big Mom. Não. Ele cita explicitamente o Kaido. Especificamente o Kaido. Tá aí. Se você não entende inglês, você pode traduzir essa scan ou ir no capítulo 1055 e você vai conseguir ver. Beleza? O Aramaki fala bonitinho, ok? Só que o mesmo Aramaki, quando o Shanks, né, paralisa ele, percebam que ele não teme
necessariamente o Shanks, né? Ele pode ter ficado paralisado com o haki do rei do Shanks, só que ele teme os piratas do Ruivo. Olha o que ele fala: os piratas do Ruivo, vocês estão aqui também? Ele não fala Shanks, o Ruivo, você está aqui, da mesma forma que ele falou com o Kaido, né? Ele separou Kaido dos piratas das esferas. Dessa vez não, ele fala os piratas do Ruivo. Ele não diferencia. E outra coisa, enquanto o Aramaki fala que ele não iria ali se o Kaido sozinho estivesse lá, como vocês podem ver, o próprio Aramaki disse de peito aberto, né, que ele ainda vai lutar um dia contra os piratas do Ruivo. Ideia essa que nem entrava em cogitação se fosse o Kaido. E isso aqui se reforça quando o próprio Barba Branca confirma isso. Sim, o Barba Branca confirma. O Barba Branca não foi para Wano por causa que o Kaido estava lá. Percebam que quando o Ace ele pede para eles irem para Wano, o Barba Branca fala o seguinte: um homem que nem mesmo o Kozuki Oden conseguiu derrotar, e você acha que derrotará? Não exagere a sua bola aí, tipo assim, não é por esse se achar tanto, né? E eu sei que vai vir umas pessoas dizendo: ah, Knight, mas o Marco falou que foi pela vida dos inocentes. Só que isso aqui é mentira. O Barba Branca ele foi de peito aberto para Marineford, querendo morrer, e o próprio Barba Branca sabia que com sua morte, vários inocentes que se defendiam pela bandeira dele iriam sofrer. E também com os terremotos da Gura Gura no Mi, maremotos e terremotos por todo o mundo aconteceram que devastaram várias vidas inocentes. Então, isso aqui não é desculpa. O Barba Branca só não foi para Wano por causa do próprio Kaido. Isso o mangá deixa explícito. Tanto que, se vocês forem perceber, o Barba Branca ele chega a ficar irritado com a veia assaltada, né? De como o Ace estava ali insistindo. Ou seja, ele não estava gostando do papo e de como aquilo estava progredindo, né? Ele ficou realmente irritado. A ideia de invadir o Wano não deixava com que o Barba Branca ele ficasse tranquilo, né? Como normalmente ele acaba ficando. Só que, quando o Shanks foi invadir o navio do Barba Branca, o Barba Branca ele estava disposto a lutar com o Shanks caso o Shanks fosse para lá guerrear. Observa o que ele fala: sim, parece que não entraremos em guerra, como ele disse. Nos deixe sozinho agora. Ou seja, o Barba Branca estava disposto a entrar em guerra caso o Shanks viesse para isso. Enquanto contra o Kaido, não. Ele não estava disposto. O Barba Branca não quis enfrentar o Kaido. Isso aqui é muito interessante. Muito mesmo. E já coloca, como eu falei para vocês, o próprio Kaido acima do Shanks e toda a sua tripulação, já que a tripulação do Shanks estava o acompanhando nesse momento da visita com Barba Branca. Enquanto por Barba Branca, né, a ideia de enfrentar o Kaido sozinho era algo fora de cogitação. Então nós temos Aramaki e Barba Branca colocando o Kaido solo como mais forte do que o Shanks. Além da citação do próprio Kaido, que já lutou contra o Shanks na teoria, dizendo que ninguém nesse mundo poderia derrotá-lo. E o Ruivo, né, tá nesse mundo, é alguém desse mundo. Então, nós temos a citação do Aramaki, do Barba Branca, do Kaido, colocando o Shanks como inferior a ele, né? Ou pelo menos os personagens também, dizendo explicitamente que o Shanks é inferior ao Kaido. Beleza? Tendo visto isso, podemos partir para o próximo tópico, né? Eu já falei 3 aqui, que foi o haki do rei do Shanks não ser o mais forte, o Shanks ser o espadachim e ser mais fraco que o Mihawk, e agora ele ser mais fraco que o Kaido, né? E o último tópico, antes da gente chegar na Scaling do Shanks, é um tópico bem polêmico, beleza? E eu nem vou precisar falar, eu só vou mostrar para vocês. Shanks é mais forte do que Barba Negra, Marshall de Teach
E a resposta para isso é muito simples, rapaziada. E pode parecer polêmico, mas o Ruivo perde pro Tite, beleza? E eu vou explicar para vocês o porquê. Bem, o porquê disso aqui é muito fácil e eu vou explicar para vocês de forma simples e rápida, né? Primeiro, nós temos a citação do próprio Shanks, que o Tite foi capaz de fazer uma cicatriz nele quando ele não estava de guarda aberta. Lembrando, o Tite nessa época que fez a cicatriz do Shanks era um Tite sem fruta, e mesmo assim, com o Shanks não estando descuidado, ele conseguiu ser mais rápido, né, e superar o haki de observação do Shanks e todas as medidas protetivas que o Ruivo tem e fazer uma cicatriz nele. Só um adendo, o Shanks tem um haki de 15 segundos de previsão futura, e mesmo assim o Tite passou por tudo isso e conseguiu fazer uma cicatriz direta no Ruivo. Outra coisa que confirma isso é o próprio Databook Blue, que coloca o Barba Negra sem fruta como sendo capaz de fazer uma cicatriz no Shanks, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, a scan agora, ali ó, ele fez a cicatriz no Shanks antes de perder seu braço esquerdo. Seu poder é real, ou seja, Barba Negra conseguiu fazer uma cicatriz no Shanks antes dele perder o braço esquerdo, como o próprio Ruivo fala no mangá, né? Que nem mesmo o Mihawk conseguiu fazer algo assim, ou seja, demonstrando a força do Tite. E agora, numa mídia revisada pelo próprio Oda, que é o Vivre Card, mais uma vez é colocado que o Tite, sem fruta, tinha um poder suficiente para fazer essa cicatriz no Shanks. E só um adendo, na tradução, o kanji do Shanks estava dando o nome Jack, mas aí eu pedi para a tradução consertar, né? Por causa que vocês conseguem ver explicitamente que no caso o Shanks recebeu essa cicatriz, né? E não o Jack. De qualquer forma, nós temos 3 mídias oficiais e canônicas, que é o mangá, o Databook e o Vivre Card, colocando o Tite sem fruta como sendo capaz de fazer essa cicatriz no Ruivo. E tudo bem você discordar, só que saiba, você está indo contra a própria obra, já que o mesmo Shanks admite que não estava descuidado, e o Vivre Card confirma isso pra gente, né? Enfim, se o próprio Ruivo fala e o Oda também fala, eu acho que fica explícito que Marshall V. Tite sem suas frutas já é superior a Shanks, o Ruivo. E se vocês quiserem um vídeo à parte analisando esse combate ponta a ponta, eu posso fazer. Deixe aí nos comentários. E dito tudo isso, vamos para o escalão principal do Shanks, né? O quão forte ele é com base em feitos e não em achismos, né? Vou tentar dar aqui para vocês tudo embasado com base no mangá, mídias oficiais e canônicas, né? Sem achismo, sem ser fanboy, porque sinceramente eu não me considero um fanboy do Shanks. Acho que esse vídeo aqui deixa ainda mais claro isso. E eu vou dar o meu melhor aqui para mostrar para vocês o quão verdadeiramente forte o Shanks ele é. Bem, começando com a análise de força bruta, né? O Shanks demonstrou ter uma força bruta interessante. Conseguimos fazer um clash com Barba Branca. Isso aqui já é um feito bastante interessante, né? Já porque o Barba Branca aqui também estava usando o hack do rei, e o Shanks também, e eles abrem os céus. Só que isso aqui é um feito explicitamente de força bruta ao mesmo tempo, né? Até porque para eles realizarem esse clash, precisaria também de força bruta. A gente também tem o Shanks parando a espada, o socão, né, do Akainu, desculpem. Ele parou o socão do Akainu com a espadada. Isso aqui é bem interessante, né? Já escala o Shanks um pouco ali acima de outros personagens. Mas vamos lembrar que o Akainu, nesse momento da guerra, ele já estava bem ferido, bem cansado, né? Bem debilitado após a luta contra o Barba Branca. Então o Shanks parou um Akainu nerfado. E acho que o único verdadeiro feito de força do Shanks, de fato ali, foi conseguir parar e fazer um clash com o Barba Branca, né? Acho que esse aqui é o melhor feito de força que o nosso Ruivo ele possui.
e acho que o único feito de força decente que o Shanks tem também. Pelo menos a princípio, beleza? Um feito de força realmente de respeito. Em questão de resistência, o Shanks não é dito ali tendo uma resistência muito absurda, ou pelo menos ele nunca foi demonstrado ter muita resistência. Tipo, no filme Red ele acaba sangrando para alguns randoms, então não dá pra gente ter muita ideia, sabe? E a gente sabe que assim, o Shanks ele meio que fala, né? Aqui com Barba Branca, vou pegar esse campo pra vocês, que ele já passou por vários ferimentos no campo de batalha, mas a gente nunca viu ele recebendo danos de fato, exceto no filme Red, né? Que ele acaba sangrando pros figurantes lá. Então, a princípio, ele também não foi demonstrado ter uma resistência tão grande, vai. O foco do Shanks não é resistência, muito pelo contrário. Então, apesar de ter uma força bruta até que boa, né, que foi capaz de fazer um clash com o Barba Branca velho e empatar, ele não tem uma resistência muito boa, né? Pelo menos não é o forte dele uma resistência pica, né? Uma resistência realmente ali excepcional. Só que velocidade é outros 500, já que o próprio Shanks ele teve velocidade o suficiente em locomoção para sair de Elbaf e dar Speed Blitz no Kid, né, em questão de locomoção. Ele saiu lá de uma ilha até o meio do mar, um feito de velocidade absurdo, e também a gente sabe que ele é um dos poucos capazes de enfrentar o Kaido, ou seja, mesmo que o Shanks ele não tenha lutado contra o Kaido a sério, ainda é o Kaido e já dá para ter uma noção da velocidade do Shanks. No caso, em locomoção, ele é muito rápido se locomovendo, e em combate, a gente pode escalar o Shanks a um Kaido híbrido, sem estar no modo bêbado, né? Pelo menos a princípio, eu acho que é uma escala bacana para ele. E até ali justa, vai. Até uma escala justa. Em potência de ataque, dentro do mangá, ele nunca demonstrou realmente algum feito absurdo, exceto ter a potência de ataque padrão dos níveis imperadores, e se eu não me engano no filme Red se equiparar com o Luffy Gear 4. Mas como eu não quero trazer aqui nada do filme Red, pelo menos não a princípio, eu posso dar apenas de parâmetro, né? Que não usei o soco do figurante. Mas o Shanks tem até uma potência de ataque média, vai, para o nível imperador. Nada tão grande, mas nada também tão baixo, né? Tão pequeno. Uma potência de ataque ali padrão, acho que nivelado com Barba Branca dessa época, né? Que eles fizeram Clash. Acho que é justo compará-los ou até colocar o Shanks como inferior. E vocês já vão entender o motivo disso. E bem, acho que de resto, os hakis do Shanks eu nem preciso comentar muito. Haki de observação, ele tem 15 segundos de previsão. E haki do armamento, né? Ele tem aparentemente o de destruição interna, já que o Kid ele não foi cortado, mas ele ainda assim estava sofrendo danos internos, né? Tanto que ele estava morrendo. E haki do rei eu já expliquei para vocês, né? Então, a princípio, em haki, o Shanks tem uns feitos bacanas e bem interessantes. Mas como eu falei para vocês, eu não acho que o Shanks ele seja um top tier realmente muito forte, né? Eu diria que entre os top tiers, né? Entre categorias de alto, médio e baixo, o Shanks ele tá entre baixo para médio. Isso porque a gente tem base para falar isso, sabe? A primeira base é a novel do Ace, onde o Barba Branca ele coloca o Shanks como o Yonkou mais fácil de se derrotar. Isso não são palavras minhas, eu estou aqui mostrando a scan para vocês. O Barba Branca que fala isso. E, sinceramente, ele tem muita base, né? Porque é o próprio Barba Branca. E também dentro do próprio mangá, né? A gente também tem o Shanks meio que sendo colocado como o Yonkou mais fraco, né? Já que a gente sabe que, por exemplo, o Barba Branca ele não estava com uma força ali tipo tão próximo do auge dele, mas também não estava tão longe. Eu acredito que mesmo velho ele não tenha perdido tanta força. E depois vou até fazer um vídeo falando disso, né? Eu espero que
vocês assistam e tentem entender o meu ponto. Só que a princípio, na minha opinião, o Barba Branca não perdeu tanta força. Só que ainda assim, mesmo velho, ele coloca o Shanks, né, como o Yonkou mais fácil de se derrotar. E isso tem base no mangá, porque o próprio Mihawk, ele fala que não quer lutar com o Shanks, né? Ele diz que o Shanks não é alguém que ele precisa duelar, né? Porque o Shanks só tem um braço. Ele é alguém que não é merecedor de um duelo. Enquanto isso, em Marineford, o Mihawk queria se testar contra o Barba Branca. Ou seja, a princípio ali, o Barba Branca, né, nessa fala da novel do Ace, ele tem base dentro do mangá, né? Já que ele se pergunta o porquê o Ace não foi atrás do Shanks. E ele se pergunta que, ele só foi atrás de mim porque eu sou velho e pensou que eu sou mais fácil, né? Tipo, e a gente sabe que no mangá, o próprio Mihawk, ele meio que dá a entender que o Barba Branca velho é mais forte do que o Shanks, dando credibilidade a essa fala do Barba Branca na novel, né? Que cita que o Shanks seria um pouco mais fácil de derrotar. Apesar que no mangá, né, a gente sabe que o Kaido também coloca o Shanks como um dos poucos capazes de lutar com ele. Só que convenhamos que, tipo assim, nessa cena, o Kaido compara o Luffy dessa época, pré-Haki do Rei Avançado, como também um dos poucos capazes de enfrentá-lo, né? Só que o Luffy já conseguiu ali dar algum dano nele. Então, sabe? No geral, eu escalo o Shanks como um top tier de baixo para médio porte, atualmente falando, após várias análises com o passar do tempo. E eu acho que alguns vídeos que eu fiz no passado, que eu dei vitória pro Shanks, né, como por exemplo Shanks vs Aokiji, e algumas batalhas que eu fiz nos shorts, eu vou precisar alterar, ou pelo menos refazer, né? Por causa que atualmente, após várias análises que eu fui fazendo, eu não consigo ver o Shanks mais como um top tier de fato poderoso. Como eu falei, ele é inferior ao Kaido, inferior ao Mihawk, inferior ao Barba Branca velho, inferior ao Luffy, e tá aí disputando contra Big Mom para ver quem será o imperador mais fraco, porque até ser mais fraco que o Tite, o Shanks é, e detalhe, um Tite sem fruta. Mas tendo visto isso, me falem aí o que vocês acharam do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.